Boa noite, pessoal. Boa noite, Geraldo, Camila, Gustavo, Luciano, todos presentes, muito obrigada. Meu nome é Vânia, eu faço parte da equipe Grãos do Reagro e hoje é um prazer imenso poder realizar esse evento com vocês, com o objetivo de trazer informações de forma gratuita para todos. Vamos então, dar início ao nosso webinar Grãos. Hoje temos o prazer de receber como palestrante o Geraldo Contígio, agrônomo e mestre em fitotecnia pela UFLA, consultor da equipe Grãos Reagro. Hoje a gente vai com o tema inoculação da soja, aumente a produtividade com a fixação biológica do nitrogênio. Porém, pessoal, antes de começar, eu gostaria de agradecer as empresas parceiras que nos apoiam e estão sempre junto conosco para a realizações desses webinars. Nós temos aqui hoje 4 grandes parceiros, a Nova Futura e a Mãe Investimentos, são empresas co-irmãs, A Mãe é uma empresa credenciada à Nova Futura e atua com algumas soluções de investimentos, fundos, mercado futuro, e para quem quer resguardar seus preços de venda, eles trabalham com a operação de hedge. Temos também nos apoiando o Reagro e a instituição Laboratório 3R. A essas empresas envolvidas, muito obrigado pelo apoio. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de convidar todos vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, só procurar por reagro.grãos, que vocês vão nos encontrar lá. Temos o nosso grupo no Facebook, aberto a discussões, onde vocês podem interagir conosco, compartilhando postagens, fotos, ideias, dúvidas. Existe também, pessoal, o nosso grupo no Telegram. Nós vamos disponibilizar para vocês um link durante a palestra, vai estar no chat, para quem quiser participar, ok? Convido vocês também a conhecer o blog do Reagro, muito conteúdo técnico bacana, com diversas informações gratuitas em várias áreas. É só acessar o www.reagro.com.br/blog. Pessoal, mais 1 minuto da atenção de vocês para um recado. No final da palestra, teremos um momento reservado para perguntas. Então, todos que tiverem alguma dúvida, por gentileza, escrevam na caixa QIA, que está na base da tela de vocês. No celular, provavelmente estará no canto superior. Essas perguntas, ao final da palestra, serão direcionadas para o palestrante, ok? Geraldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você da equipe aqui conosco, com uma bagagem de conhecimento e experiência no campo, na sala de aula, e hoje aqui compartilhando um pouquinho com a gente. Uma ótima palestra, então, a todos. Eu vou passar a palavra para você, Geraldo. Pode ficar à vontade. Boa palestra. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Você me ouve bem? Ouço, sim. Tudo jóia. Uma ótima noite, na verdade, Eu falo daqui de Uberlândia, estou escutando os trovões do lado de fora ali, eu espero que eles não exagerem muito, mas é muito, muito bom estar aqui com vocês, nesse finalzinho de outubro, agora após a retomada das chuvas, Talvez, se a gente tivesse feito esse webinar na semana passada, a gente encontraria a maior parte dos colegas bastante desolada, Só que agora, com a volta das chuvas, está todo mundo bastante animado para a gente retomar os plantios aí, a gente conseguir implantar e concretizar essa nossa safra, 2021, que é uma safra que promete bastante. Todo ano, eu sei que é um ano atípico, Todo ano reserva alguma coisa especial para nós, e esse ano tem várias condições especiais. E aí eu quero aproveitar, Aliás, nós vamos aproveitar essa nossa situação que a gente está vivendo para a gente falar um pouquinho sobre a fixação biológica de nitrogênio, E olha só, eu sei que esse é um tema que não é novo, ok? Eu sei que esse é um tema teoricamente batido, É um tema que a gente vem falando e discutindo, já há bastante tempo na cultura da soja. Só que a pergunta que fica para a gente é: o que a gente pode trazer de relevante, Ou o que a gente pode tá chamando atenção sobre esse tópico que é a fixação biológica de nitrogênio? A minha missão é conseguir fazer os colegas
pensarem de uma maneira diferente sobre esse tópico. Todo mundo sabe que é importante para a cultura da soja. Agora, a pergunta que fica é: o quão importante a fixação biológica de nitrogênio é para as nossas produtividades? Ok? E o questionamento que eu quero levantar é o seguinte: olha, o produtor, que pode ser você ou que pode ser um cliente teu, ok? Ele faz o planejamento da produção, né? Ele estima talvez colher suas 75, 80 ou mais sacas de soja. E quando ele faz essa estimativa, ele faz a programação de manejo dele. E da mesma forma como ele talvez vá colocar aí na lavoura uns 120 quilos de fósforo, uns 180 quilos de potássio, como que ele estima a necessidade de fixação biológica de nitrogênio? Da mesma forma que eu faço a minha recomendação de uma adubação de fósforo e de potássio, como que eu deveria fazer a minha fixação biológica de nitrogênio? Ou como que essa fixação biológica de nitrogênio vai contribuir com a minha produtividade? Então, essa aqui é a pergunta que eu quero trazer para vocês nessa nossa noite de quarta-feira, ok? A tua lavoura, caso você queira que ela produza 75, 80, 85 sacos de soja, quanto ela deve fixar? Qual deve ser esse número? Qual deve ser a minha meta, ok? Essa é a nossa discussão. Qual deve ser a minha meta de fixação biológica de nitrogênio se eu quero colher soja, ok? E com boas produtividades, buscando as boas lucratividades que esse ano promete para nós, ok? Essa é a discussão central da nossa discussão, desse nosso webinar, ok? Qual é a nossa meta de fixação biológica de nitrogênio para a produtividade que a gente deseja alcançar, ok? E aí nós vamos falar da inoculação da soja para a gente aumentar a nossa produtividade, ok? A produtividade dessa cultura que remunera muito bem o nosso produtor. Pessoal, eu sei que a maioria dos colegas conhecem a importância da fixação biológica de nitrogênio. De uma maneira geral, a cultura da soja ela responde de maneira linear à fixação biológica de nitrogênio. Quanto maior a produtividade que eu desejo colher, quanto maior a produtividade que eu queira produzir, maior a quantidade de nitrogênio absorvido pela planta, ok? A gente às vezes imagina que isso é um pouco parecido com outros nutrientes, mas em nenhum outro nutriente, ok? Isso é tão característico quanto o nitrogênio. Por que esse é o comportamento dessa cultura, né, que a gente está produzindo? Olha só, a maior parte do nitrogênio contido na nossa lavoura, ele está na forma de proteína nos nossos grãos, ok? Se a quantidade de proteína ela é constante no grão, quanto mais grão eu produzo, mais proteína eu necessito, e se eu necessito de mais proteína, maior deve ser a quantidade absorvida ou fixada de nitrogênio. Essa relação ela é linear, ok? Eu sei, por exemplo, que o grão de soja contém aí de 36% a 40% de proteína, certo? E que essa proteína possui mais ou menos 16 ou 16,5% de nitrogênio na sua composição. Então, vamos pensar o seguinte: eu quero produzir uma lavoura de soja de 75 sacos, ok? Que a gente pode considerar uma produtividade base, uma produtividade média interessante para essa cultura. 75 sacos são, para nós, 4,5 toneladas de soja, ok? Se essa minha soja, se esse meu grão possui 40% de proteína na sua composição, ok? E essa proteína possui algo próximo aí de 16% de nitrogênio, essa minha lavoura, pensando apenas na necessidade dos grãos, ela precisa acumular algo cerca de 288 kg de nitrogênio por hectare, seguindo essa relação da produtividade com o percentual de proteína e o percentual de nitrogênio na nossa proteína, ok? Essa relação é tão linear que se eu quiser aumentar a minha produtividade em 10 sacas de soja, ou seja, eu sair dos 75 para os 85 sacos de soja, que são para nós 5,1 toneladas, ok? Eu vou, pensando num aumento de cerca de 13% de produtividade, eu tenho que aumentar a quantidade de nitrogênio acumulado dos grãos também em 13%. E essa quantidade ela salta de 288 para 325 kg de nitrogênio, ok? Ou seja, essa relação é linear e essa relação vem daquilo que é demandada para essa nossa lavoura, pensando na necessidade biológica dela
de produzir proteína e da quantidade de nitrogênio que eu tenho nessa proteína, certo? Essa informação que a gente tem, ela remete para a gente outro número que é bastante interessante. Qual que será que é a demanda total de nitrogênio da minha lavoura de soja? Eu tenho aqui um compilado de vários autores, né, que trazem para nós dois indicadores importantes, dois números importantes, o número de extração e exportação de nitrogênio para a cultura da soja. Eu peguei esses vários autores para tentar colocar um número médio aí que a gente pode pensar em trabalhar, ok? Para quem não está tão habituado a esses conceitos, a quantidade de nitrogênio extraída pela cultura da soja representa para a gente todo o nitrogênio absorvido e contido na parte vegetativa, haste, folha, pecíolo, ok? Vagem, e também na parte reprodutiva, que são os grãos. Essa quantidade equivale para a gente a 80 kg de nitrogênio para cada tonelada de grãos que eu quero produzir nessa minha lavoura, ok? E se eu vejo a quantidade de nitrogênio contida agora nos grãos, essa quantidade eu dou o nome de exportação. Daquele total de nitrogênio absorvido e extraído pela minha lavoura, cerca de 72% estão contidos nos nossos grãos. Esse é o valor de exportação, ok? A gente vê alguns valores de literatura falando algo perto de 60%, outros algo perto aí de 80%. Vou colocar uma média aqui de 70%. Prestem bastante atenção nesses dois indicadores, ok? A necessidade da cultura da soja em extração, 80 kg por tonelada, e a quantidade que é exportada, que é próxima de 70%. Se vocês se lembram bem do questionamento que eu levantei agora há pouco, no comecinho aí do nosso webinar, ok? Eu disse, olha, qual é a minha meta de fixação biológica de nitrogênio para a produtividade que eu almejo, para a produtividade que eu quero colher nessa safra 2021. Se eu pegar esses indicadores que eu acabei de mostrar para vocês, a gente pode fazer um exercício aqui, que é tentar entender um pouco melhor qual que é a demanda ou a exigência dessa nossa lavoura, ok? Vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho diferentes níveis de produtividade da minha lavoura de soja. Vamos pensar em uma produtividade de cerca de 65 sacos, 75, 85 ou 95 sacos de soja por hectare. Qual que é a quantidade de nitrogênio que a gente precisa para atender esses diferentes patamares de produtividade? Vamos entender melhor agora qual que deve ser a minha meta de fixação biológica de nitrogênio, dependendo de quanto que eu quero produzir, ok? Para isso, vamos converter essas nossas produtividades em toneladas para facilitar as nossas contas, ok? Vamos estimar a quantidade total de nitrogênio que é demandada pela nossa lavoura. Qual é o percentual fixado, ok? Em relação ao meu total. E qual que é a quantidade de nitrogênio que deve vir via fixação biológica de nitrogênio, ok? 65 sacos de soja são para nós 3,9 toneladas. Da mesma forma que 75 são 4,5, 85, 5,1 e 95 sacos são 5,7 toneladas de soja. A quantidade de nitrogênio, se vocês se lembram bem, demandada pela essa nossa lavoura, é 80 quilos para cada tonelada de grãos que eu quero produzir. 3,9 toneladas vezes 80 quilos são para nós 312 quilogramas de nitrogênio por hectare. Essa é a quantidade total demandada por uma lavoura de 65. Da mesma forma, se eu quiser produzir 75 sacos, a lavoura precisa de 360 quilogramas de nitrogênio, 408, pensando em 85 sacos, e para produzir 95 sacos, nós precisamos de 456 quilogramas de nitrogênio. A demanda de nitrogênio, ok, ela aumenta proporcional à nossa produtividade em uma relação linear. A fixação biológica de nitrogênio, ela é capaz de fornecer para a gente algo em torno de 50% a 80% de toda a demanda da nossa cultura, ok? Esse indicador ele é muito importante. Na média, nós podemos considerar que a nossa lavoura vai ser atendida via fixação biológica de nitrogênio com mais ou menos 70% da sua demanda. Em números absolutos,
para a minha lavoura de 65 sacos, que não é uma produtividade tão alta, ok? Pensando em 70% de nitrogênio fixado, as minhas bactérias, os nódulos da minha lavoura, eles devem ser capazes de fixar algo perto de 18 sacos, aliás, 18 quilogramas de N por hectare. Se eu vou no outro extremo, uma lavoura de 95 sacos de soja deve ser capaz de fixar algo perto de 319 quilogramas de nitrogênio, ok? Caso eu queira produzir 75 sacos, 252. Caso eu queira produzir 85 sacos, 285 quilogramas de nitrogênio. Eu não sei se vocês conseguem sentir a magnitude dessa demanda que a gente tem no manejo da nossa lavoura. Eu estou falando uma lavoura, para ela apresentar uma alta produtividade de soja, para ela apresentar 85 sacos de soja por hectare, ela deve fixar 285 quilogramas de nitrogênio. Gente, isso é para nós mais de 600 quilos de ureia por hectare, ok? Algo perto de 630 quilogramas de ureia. Então, olha só, na hora que eu levantei o seguinte questionamento, qual é a minha meta, ok? Qual é a meta que eu tenho para a minha fixação biológica de nitrogênio? Se eu quiser produzir muita soja e produzir em patamares acima de 85 sacos de soja por hectare, os nódulos que estão lá na minha lavoura, ok? Que vieram da minha inoculação, do meu manejo, eles precisam fornecer mais de 600 quilos de ureia por hectare. Essa é a meta que eu tenho para a minha fixação biológica de nitrogênio. Essa é a meta que eu tenho para os nódulos da minha lavoura. Esse é o questionamento que eu quero levantar aqui agora nessa noite, ok? Eu sempre brinco que na vida da gente tudo é uma questão da gente saber o que quer e, a partir disso, a gente traçar as estratégias necessárias para a gente atingir essa nossa meta. Quando eu falo da minha lavoura, tudo é uma questão de eu entender qual é a meta que eu devo perseguir, se eu estou falando de fixação biológica de nitrogênio, e se eu não sou um produtor acomodado que se contenta com 65 sacos de soja por hectare, a minha meta que eu devo perseguir é uma fixação acima de 285 kg de N por hectare. Ok? E aí agora eu preciso entender o seguinte, para eu atingir essa meta, como que eu devo fazer? Como que eu persigo essa meta? Como que eu atinjo esse indicador, ok? Então, a primeira coisa que a gente deve ter sempre em mente é ter uma ideia, não subjetiva, ok? Não qualitativa, mas uma ideia quantitativa e absoluta de qual que é a quantidade de nitrogênio que eu preciso fornecer para a minha lavoura de soja via fixação biológica de nitrogênio, ok? Então, essa é a bandeira que a gente vai levantar. Geraldo, como que você, então, pretende atingir essa nossa meta, ok? Eu quero fixar mais de 285 quilogramas de N por hectare. Como que eu vou conseguir atingir esse indicador? O que eu devo fazer na minha lavoura? Existem 3 principais fatores que nós vamos discutir, que vão nortear o nosso caminho, que vão ser a nossa trajetória para a gente atingir essa nossa meta, esse nosso objetivo, ok? O primeiro deles diz respeito à quantidade. Quantidade é para nós número de nódulos. Qual é o número de nódulos que eu preciso ter na minha lavoura para conseguir atingir esse meu objetivo? O segundo fator é intensidade. A intensidade, ela diz respeito à taxa de fixação, ok, de nitrogênio na minha lavoura, certo? E o terceiro e último fator diz respeito ao tempo, a uma questão temporal. E quando eu falo de tempo, eu estou pensando na duração da minha fixação biológica de nitrogênio. Se eu quiser alcançar o meu objetivo de fixar mais de 280 kg de nitrogênio na minha lavoura, eu preciso pensar em 3 coisas. No número de nódulos que eu quero nessa minha lavoura, na taxa da fixação biológica de nitrogênio que eu preciso alcançar ou atingir. E qual que é o intervalo de tempo, qual é a duração
da fixação da minha lavoura. A gente vai discutir agora de maneira bem detalhada esses 3 fatores que eu listei aqui para vocês. Com relação à quantidade, existem aí pelo menos 4 coisas que a gente deve estar atento, ok? Quando? Onde? Quanto? E como eu vou pensar nesse fator que é quantidade? Quando me diz respeito a se a minha lavoura é uma lavoura em área de abertura ou se a minha lavoura é uma lavoura em uma área de plantio consolidado. Onde eu vou aplicar o meu inoculante? No tratamento de semente? No tratamento de semente industrial? Via suco? Vai ser uma inoculação de remediação, que é uma inoculação que eu faço via barra? Quanto? Qual que é a dose de inoculante que eu preciso aplicar na minha lavoura? E, por último, como que eu vou fazer a minha operação de inoculação? Então, se eu quiser atender o primeiro fator, que é quantidade, nós vamos pensar em quando, onde, quanto e como. A minha área é uma área de plantio consolidado ou é uma área de abertura? Onde que eu vou fazer a minha inoculação? É na semente? On-farm ou industrial? É no suco? É via barra? Será que isso dá certo? Qual que é a dose de inoculante que eu devo utilizar? E como que eu faço essa minha operação? Como que eu realizo a minha inoculação? Pegando o primeiro fator, quando, ok? Vou descrever aqui agora para vocês algumas situações que a gente tem com relação à realidade, né, da inoculação nas nossas áreas. Se eu penso em uma área de abertura, ok? E eu sei que a área de abertura são as áreas mais problemáticas que a gente tem de inoculação. Como que eu posso pensar em fazer ou realizar essa minha inoculação? Essa lavoura de soja que vocês estão vendo é uma lavoura atendida por nós, ok? Uma lavoura de um cliente do Reagro, lá em São Paulo. E é uma área de primeiro plantio de soja. É uma área que ela veio de cana, seguida aí por cultivo de milho grão, ok? A gente fez a abertura dessa área para plantar milho grão no primeiro ano. E no segundo ano a gente entrou com o primeiro cultivo de soja. Essa já era uma área irrigada no seu segundo ano. Era uma área onde tinha uma alta expectativa de produtividade. E aí, pensando em atingir uma produtividade elevada numa área de primeiro ano de cultivo, como que eu vou fazer a minha inoculação? Aliás, onde que eu vou fazer a minha inoculação pensando numa situação de abertura? Essa é uma cultivar, aliás, é uma soja, a cultivar lança, ok? Ela conseguiu produzir aí mais de 90 sacos de soja por hectare. E a estratégia que nós utilizamos aqui nessa área, no seu primeiro ano, foi uma inoculação via suco, ok? Então, áreas de primeiro ano de cultivo, que são áreas muito problemáticas com a inoculação, uma das boas alternativas que nós temos é a inoculação via suco, onde eu consigo colocar uma alta dose de inoculante, ok? Sem ter problema com o volume de calda no tratamento de semente, pensando em atender a minha demanda de nitrogênio para alta produtividade ou atender aquela meta que eu levantei para a minha lavoura, que seria uma meta de mais de 285 kg de N por hectare, certo? Uma outra alternativa que a gente tem, ok? Quando eu penso em onde, é a gente optar por tratamento de semente industrial como inoculante longa-vida. Eu sei que essa é uma situação um pouco mais recente, um pouco mais nova para a gente. É uma tecnologia que não está consolidada, embora seja uma tecnologia que a gente venha desenvolvendo. Eu confesso que eu sou um cético, okay? Ou pelo menos era, né? Essa lavoura, né, essa foto que você está vendo, é uma foto de uma área também de primeiro ano, ok? Então, quando eu penso em quando, é uma área de primeiro cultivo de soja, onde foi feita uma inoculação via tratamento de semente industrial com inoculante longa-vida, ok? É uma área vizinha a um cliente meu, onde eu tive a oportunidade de visitar, ok? A cultivar que vocês estão vendo aí é uma cultivar bônus, certo? Que foi semeada aqui no Triângulo Mineiro. E como vocês podem ver, numa área de primeiro ano, nós estamos vendo uma nodulação muito, muito, muito boa na lavoura. Eu destaquei todos esses nódulos
E quando a gente olha esses nódulos e faz uma contagem, a gente vê que a gente tem na raiz principal dessa lavoura, dessa planta, mais de 30 nódulos grandes na raiz principal, o que está dentro do que a gente deseja para uma lavoura de soja de alta produtividade, ok? Então, mais uma situação onde eu tenho uma área de primeiro ano de cultivo, mostrando o resultado de uma nodulação utilizando tratamento de semente industrial. Eu sei que nem todos os produtos comerciais vão ter o mesmo resultado e que existem vários fatores que talvez possam impactar no resultado dessa tecnologia, ok? Mas é uma tecnologia que muito provavelmente vai estar cada vez mais presente nas nossas lavouras. Eu ainda me lembro de um aluno de pós-graduação que uma vez me perguntou se eu tinha alguma recomendação, né, de algum implemento, de alguma máquina para tratamento de semente. O que eu disse foi o seguinte: olha, se eu fosse você, eu não gastava muito dinheiro com isso, não, viu? Porque a tendência é cada vez mais a gente comprar a semente toda tratada com tudo aquilo que a gente precisa, ok? E está aqui uma alternativa que a gente tem para inoculação, que é o tratamento de semente industrial. Essa é uma outra foto de uma outra lavoura que, assim como as duas lavouras anteriores que eu acabei de mostrar, é uma lavoura, uma área de abertura. Essa é uma lavoura da última safra, ok? A safra 19-20, uma lavoura de abertura lá no estado de Goiás, ok? A gente observa aí uma soja cultivar 7901, que é uma cultivar muito plantada em área de abertura, tanto aqui em Minas quanto em Goiás e também no Mato Grosso, ok? Uma cultivar RR, certo? Que não tem tecnologia intacta. E quando a gente olha o padrão dessa lavoura, é uma lavoura que agrada, ok? Eu vejo que a lavoura está bem padronizada, as plantas estão com a coloração muito boa, e isso é muito desejável numa área de primeiro ano. Essa lavoura ela produziu 64 sacos de soja na área de abertura, numa situação de sequeiro, no estado de Goiás, ok? Eu quero contar um pouquinho com mais detalhe a história dessa área, né, o resultado que a gente teve nela, ok? Vocês podem observar aí, bem no pé da planta, a gente vê muitos nódulos, né? Nódulos bem na superfície do solo. E quando a gente olhava a entrelinha, a gente observava também alguns nódulos na entrelinha, naquelas raízes bem superficiais que a gente observa na lavoura de soja, quando a lavoura, né, fecha, né, a entrelinha. Então, vocês podem ver esses pontinhos brancos, né, que aparecem aí, e todos eles são nódulos, ok? Nódulos que se formaram bem na superfície do solo. Olha só, essa foi uma lavoura que ela foi inoculada via semente, no tratamento de semente feito na fazenda, aquilo que a gente chama de tratamento de semente on-farm, ok? Eu utilizei para tratar essas sementes 8 doses de inoculante, divididas aí em mais ou menos 5 doses de inoculante turfoso e 3 doses de inoculante líquido. Se eu perguntar aqui para a maior parte dos colegas que têm áreas de abertura, ok, áreas de primeiro ano de cultivo de soja, como que é a nodulação dessas áreas de vocês? A maioria vai reclamar, ok, e vai dizer que não tem um bom perfil de nodulação nessas áreas de abertura, nessas áreas de cultivo recente, ok? E essa situação, apesar de eu ter apresentando aí para vocês uma lavoura que aparentemente tem uma boa nodulação, essa lavoura não nodulou bem, ok? Eu fiz um tratamento de semente com todo o rigor que eu conseguia. A gente teve uma situação na safra passada de um início de plantio bastante seco, ok? Com muita situação de replantio. Essa não foi uma lavoura replantada, mas foi uma lavoura que sofreu muito estresse no início do desenvolvimento. E quando eu acompanhei o desenvolvimento dessa lavoura, V3, a gente quer achar algum nódulo, né, nas plantas. Eu não achei nódulo nenhum. V5, olha só, eu sei que em área de primeiro ano, às vezes o nódulo demora a aparecer. Vamos esperar um pouquinho para ver se aparece um pouco mais de nódulo. V5, não apareceu nenhum nódulo. Quando essa lavoura chegou no estádio V8, que eu vi que realmente não tinha nódulo nenhum nela, a decisão foi, olha, vamos fazer uma inoculação via barra, né? O que a gente chama de inoculação de remediação. Essa é a última alternativa que a gente tem, é o último momento que a gente pode tentar fazer isso, ok? E vamos tentar fazer. Eu apliquei nessa área 15 doses de inoculante via barra, ok? Somente inoculante, nada mais, com 120 litros, né, de calda de vazão. E eu esperei aquela situação
uma manhã bem fresquinha, caindo aquela garoinha do restante de uma chuva que tinha caído à noite, ok? E aí, 15 dias após a aplicação, eu avaliei a lavoura, basicamente não tinha nódulo ainda, ok? Voltei aqui para o triângulo, com mais 15 dias, 30 dias após a inoculação via barra, quando eu cheguei na lavoura, foi aí que eu encontrei os primeiros nódulos viáveis. Então, olha só, essa é a situação que a gente descreve como inoculação de remediação. Não é a situação padrão, é uma situação atípica. Eu só faço essa estratégia de manejo quando basicamente todas as outras foram esgotadas, ok? Geraldo, qual é a chance de sucesso desse tipo de inoculação? Eu vou confessar que ela não é muito alta. Ela depende muito das condições que a gente tem no momento que a gente está fazendo a operação. Se eu consigo conciliar isso com solo molhado, com chuva, etc., pode ser que eu tenha uma situação de sucesso. Só que ainda assim, esses nódulos vão aparecer com 20 ou 30 dias após a aplicação do inoculante. Então, descrevendo algumas situações que nós temos em áreas de abertura, em áreas de primeiro ano de plantio de soja, eu posso pensar em fazer a minha inoculação via suco de plantio, via tratamento de semente, ok? Ou forma industrial, ou naquilo que eu chamo de uma inoculação de remediação. E esse é um caso atípico, ok? É um caso que não é padrão nas nossas lavouras. Geraldo, perfeito. Então, olha só, falando de quantidade, de número de nódulos, ok? Primeira coisa, eu me preocupo se a minha lavoura é uma área de abertura ou se a minha lavoura é uma área de plantio consolidado. Onde que eu vou aplicar o meu inoculante? Como eu disse, eu posso aplicar o meu inoculante, ok? Via suco de plantio. Posso aplicar esse inoculante via tratamento de semente ou posso aplicar esse inoculante naquilo que a gente chama de remediação com a inoculação via barra, nas seguintes situações: em uma área de abertura ou em uma área de plantio consolidado. No que diz respeito a qual que é a dose de inoculante que eu devo utilizar na minha lavoura? O critério oficial é aquele que diz para mim que uma dose ela equivale a mais ou menos 1.200.000 unidades formadoras de colônia para cada semente que eu tenho na minha lavoura, ok? Dependendo do inoculante que eu tenho, dependendo da concentração dele, ok? Eu vou ter diferentes padrões de dose. Falando em dose, caso eu tenha uma área de abertura onde eu queira fazer a minha inoculação via suco, eu devo pensar colocar entre 10 e 12 doses de inoculante por hectare. Pelo menos isso. E uma área consolidada, talvez eu possa me contentar com algo entre 6 e 8 doses de inoculante. Há quem gosta de padronizar 10 doses. E o que eu digo é, quanto mais, melhor nesse caso. E um tratamento de semente, ok? Na fazenda, em uma área de abertura, a gente deveria pensar em estar colocando algo entre 6 e 8 doses de inoculante. Em uma área consolidada, eu deveria estar colocando pelo menos entre 4 e 6 doses. E uma situação bem especial é aquela nossa situação de inoculação de remediação via barra. Eu só faço esse tipo de inoculação em área de abertura, ok? É desnecessário fazer isso em área consolidada. E eu devo colocar nessas situações, nessas circunstâncias, pelo menos 15 doses de inoculante, ok? E vou fazer a minha aplicação utilizando apenas o inoculante, ok? Lá no tanque de pulverização. Então, olha só, partindo das situações, área de abertura ou consolidada, pensando em colocar o meu inoculante ou via suco, tratamento de semente, ou via barra, as doses que eu devo trabalhar na minha inoculação variam de 4 a 15 doses, dependendo da minha situação e dependendo da forma onde eu vou colocar esse inoculante. O último ponto, pensando na quantidade de nódulos que eu quero da minha lavoura, que tem muito impacto aqui, é a minha inoculação. Se eu faço a minha inoculação nas sementes, na fazenda, eu tenho que ter muito cuidado e muito critério na hora de fazer essa inoculação. Eu preciso que todas as sementes estejam devidamente inoculadas, revestidas com inoculante.
A ordem a gente sabe que sempre é primeiro os químicos, ok? Eu faço a aplicação de inseticida, eu faço a aplicação de fungicida, depois eu faço a aplicação de produtos nutricionais aí, o enraizador, cobalto e molibdênio, e por último eu aplico o meu inoculante nas minhas sementes, ok? Por último, sempre o inoculante. Como é que essas substâncias que a gente aplica na semente, elas vão impactar a viabilidade do nosso inoculante, a viabilidade das bactérias, dos rizóbios que nós estamos colocando na nossa semente? Olha só, quando eu penso em fungicida, produtos de contato têm uma toxicidade maior do que produtos sistêmicos. Se eu comparo um Capta, um Tiran, com um carbendazim, um tiofanato, um fluidioxonil, ok? Eu tenho esses produtos de contato, exemplo Capta e Tiran, uma maior toxicidade em relação aos produtos sistêmicos. Quando eu penso em inseticida, de uma maneira geral, os inseticidas são menos tóxicos que os fungicidas. E entre eles, os únicos inseticidas que têm uma maior toxicidade aí para o nosso inoculante são os carbamatos que a gente pode estar utilizando no tratamento de semente, ok? Quando eu olho os produtos nutricionais, como é que esses produtos vão impactar na eficiência da minha inoculação? Esses produtos eles impactam especialmente a depender de dois fatores, que é o pH e a salinidade. Quanto mais baixo o pH, mais deletério esse produto vai ser para a viabilidade do nosso inoculante. E quanto mais salino, maior o dano. Um bom produto para o tratamento de semente deve ter um pH acima de 6, um pH mais próximo da neutralidade, entre 5,8 e 6,5 pelo menos. Todo produto nutricional que eu colocar na minha lavoura que tiver um pH inferior a esse ou que tiver um alto efeito salino, vai ser deletério às bactérias que eu estou colocando na minha semente. É por essas e outras que a gente tem que aumentar as doses de inoculante que eu coloco na minha semente. A recomendação oficial é 1 dose por hectare em área consolidada e 2 em área de abertura. A gente nunca faz isso. Você nunca vai colocar isso na sua lavoura se você quer bater a tua meta de 285 quilos de nitrogênio por hectare via fixação. Aí sim, pensando nisso, eu tenho que colocar doses muito maiores que vão variar na semente de 4 a 8 doses de inoculante por hectare, ok? E a regra é tratou, plantou. Sobrou semente de um dia para o outro, vamos reinocular com pelo menos metade da dose. É assim que a gente recomenda dos nossos clientes, pensando em atingir alta produtividade e atingir a nossa meta de fixação, que, como eu disse, e volto a repetir, é de pelo menos 285 quilos de N por hectare via fixação. A gente falou do nosso primeiro fator, que é o fator quantidade, ok? O fator quantidade diz respeito ao número de nódulo. O número de nódulo, ok, está relacionado a tudo aquilo que eu faço na minha lavoura que vai estar incidindo sobre a capacidade de infecção e sobre a capacidade de formação do nódulo, ok, na minha lavoura, na minha planta de soja. O segundo fator que a gente vai discutir é a intensidade, ok, que diz respeito à taxa de fixação. Por que esse fator é importante? Olha, eu sei que quando a minha planta de soja ela chega perto do estádio R4, ela está na máxima taxa de acúmulo de matéria seca, ok? Uma lavoura de soja no estádio R4, que é o estádio de vagem formada, ela está atingindo a sua máxima taxa de fixação biológica de nitrogênio. Nessa época, a lavoura vai estar acumulando entre 4 e 4,5 kg de nitrogênio por hectare por dia. E pensando nisso, eu preciso de nódulos funcionando a todo vapor, ok? Para que eu consiga atender essa demanda. E quando eu falo de intensidade, eu tenho que lembrar, ou eu tenho que conhecer um conceito que é a fixação biológica de nitrogênio propriamente dita. Como que a fixação acontece lá no interior do nódulo, né? Como que esse evento, né, ocorre na minha planta? Olha só, a gente sabe que a fixação, aliás, que a nodulação, ela é uma relação aí, ok? Uma simbiose, uma relação mutualística. Nesse caso, a planta fornece abrigo e comida e o nódulo fornece nitrogênio, ok? Para a minha lavoura. Mas como que acontece a fixação dentro do nódulo? A planta ela envia para o nódulo, para o bacterióide que lá está dentro, que está dentro do nódulo, sacarose. A sacarose
é a matéria-prima para todo o processo de fixação. Sacarose e N2 atmosférico. Esses são as nossas matérias-primas, ok? A fixação nada mais é do que a redução do N2 gasoso, ok? Eu tenho uma molécula de nitrogênio, o N2, que é formado por 2 átomos de nitrogênio em uma ligação tripla. Eu vou reduzir esse N2 gasoso a amônia. E para reduzir esse N2 gasoso a amônia, a primeira coisa, eu preciso de energia. Se eu preciso de energia, eu preciso de respiração. Todo o processo de respiração ele acontece a partir do oxigênio. Então, pensando em respiração, o meu bacterióide que está dentro do nódulo, ele precisa respirar, ok, para produzir energia. Ele respira utilizando sacarose e utilizando o O2 atmosférico, ok? Lembrando que para esse O2 chegar no interior do nódulo, existe uma substância que é muito importante para nós, que é a leg-hemoglobina. Se a fixação é a redução de N2 à amônia, eu preciso gerar poder redutor. A enzima responsável por gerar poder redutor dentro do nódulo é a ferrodoxina. Essa é uma enzima, ok, que tem em sua composição ferro. O centro da fixação, a enzima-chave de todo o processo é a enzima que a gente chama de nitrogenase. Essa enzima possui em sua composição ferro e molibdênio, e ela é a responsável, a partir da energia gerada na respiração, a partir do poder redutor formado pela ferrodoxina, é responsável por reduzir o N2 atmosférico em amônia, ok? Essa amônia, ela é transformada em amônio e inserido dentro do metabolismo da soja em compostos, ok, que eu chamo de ureídos, que é uma forma de nitrogênio. Esse é o processo de fixação biológica que acontece dentro do nódulo, que acontece dentro do bacterióide, ok? Quando eu penso em intensidade, eu preciso fazer essa máquina funcionar da maneira mais eficiente possível. Para ela funcionar da maneira mais eficiente possível, eu tenho que maximizar o funcionamento dessa máquina. E para eu maximizar o funcionamento dessa máquina, ok? A ferramenta que a gente tem, a ferramenta número 1 é a nutrição. Pensando em nutrição, eu vou, a partir do meu manejo nutricional, fornecer os nutrientes que são essenciais para o processo de fixação. Entre esses nutrientes, nós temos cálcio e boro, que entram na formação da estrutura do nódulo, propriamente dito, ok? Eu tenho cobalto, que é um nutriente essencial para a formação da leg-hemoglobina. Eu tenho ferro, né, que faz parte tanto da ferrodoxina quanto da nitrogenase. Eu tenho molibdênio, que é parte integrante da nitrogenase. Eu tenho o enxofre, que também faz parte de algumas enzimas, de algumas proteínas que são constituintes dessas enzimas, ok? E de outras estruturas do nódulo, assim como o nitrogênio. Se eu preciso produzir energia, eu preciso de fósforo, que é a moeda energética da minha planta, ok? Aliás, de todo ser vivo. E junto com fósforo para a produção de ATP, eu preciso de magnésio, porque o magnésio é o responsável pela quebra do ATP e a formação de energia. Além disso, do lado de fora da planta, tem um nutriente muito importante que é o manganês. Porque o manganês, de uma forma ou outra, ele regula a concentração de ureído. Para o ureído se transformar em formas assimiláveis de nitrogênio dentro da planta, eu preciso do manganês para quebrar esses ureídos. Tanto o manganês quanto o molibdênio também, ok? E níquel, que o níquel faz parte da enzima nitrogenase, ok? Que é responsável pela quebra desses ureídos, certo? Aliás, urease, ok? Então, eu preciso desses nutrientes que regulam a concentração dos ureídos. Além disso, o níquel faz parte de uma outra enzima que eu chamo de urease. A urease é uma enzima responsável por reaproveitar o hidrogênio dentro do nódulo. Então, olha só, essa máquina ela é complexa.
Talvez você nem se lembre mais da história que eu comecei a contar de como que acontece a fixação. Olha, sacarose, poder redutor, energia, respiração, nitrogenase, redução de N2 em amônia, amônia transformada em ureído, ok? Mas para essa máquina funcionar, ela tem uma demanda nutricional. E eu preciso, pelo manejo da minha lavoura, atender essa demanda nutricional, fornecendo os nutrientes essenciais. Cobalto, molibdênio, cálcio e boro no meu solo, ok? Nitrogênio, ferro, enxofre, fósforo, magnésio, manganês e níquel. Então, vai aí um tópico que a gente tem que ter atenção. Se eu quiser fazer esse nódulo funcionar com a máxima intensidade possível, eu preciso trabalhar muito bem a nutrição da minha lavoura. Um outro ponto, quando eu penso em intensidade, nós temos que categorizar a capacidade de fixação dos diferentes nódulos. Eu não sei se você sabe, mas nós temos 2 diferentes tipos de nódulos na planta de soja. Eu tenho um nódulo que eu chamo de nódulo secundário ou periférico, e eu tenho os nódulos que eu chamo de nódulos primários ou nódulos da coroa. Esses nódulos secundários que se formam na ponta das raízes, em raízes de segunda ordem, terceira ordem, assim sucessivamente, são nódulos originados a partir das bactérias que estão no solo, as bactérias naturalizadas. Enquanto que os nódulos que se formam na coroa, os nódulos primários, são nódulos formados a partir das bactérias, ok? Que eu coloquei na inoculação nessa safra, no momento onde eu plantei a minha lavoura. E o que é interessante saber é o seguinte: esses nódulos primários, eles são 20 a 30% mais eficientes que os meus nódulos secundários. Então, é muito importante na minha lavoura que eu tenha uma alta quantidade de nódulos, nódulos primários, nódulos que estão na minha coroa, ok? Eu acabei deixando passar batido, mas quando eu falei do fator quantidade, eu preciso encontrar na minha lavoura, já no estádio V5, V6, ok? Quando fica mais fácil de ver os nódulos, pelo menos 15 a 20 nódulos grandes e viáveis na raiz principal, ok? Esse é um bom parâmetro pensando em quantidade em número de nódulos na minha lavoura. Falando do fator intensidade, eu preciso manejar a minha lavoura para formar a maior quantidade possível de nódulos primários, que são mais eficientes na minha fixação biológica de nitrogênio. E por último, cara, a fixação, né, como eu disse, ela é uma relação simbiótica entre a planta e o nódulo, ok? A planta fornece abrigo e comida, enquanto o nódulo fornece nitrogênio. A planta precisa cuidar desse nódulo. Na verdade, a planta trata desse nódulo, ela envia sacarose para esses nódulos. Na verdade, para cada grama de N fixado, a planta tem que enviar 12 gramas de sacarose para os nódulos, ok? Essa é a necessidade, essa aqui é a combina, né? Esse aqui é um 9, não é um... Aliás, isso é um G, não é um 9. Essa é a combina entre a planta e o nódulo. Para cada N produzido, eu preciso de 12 gramas de sacarose. Geraldo, quem mais concorre para a eficiência da intensidade da fixação biológica de nitrogênio? Quem mais concorre vai ser o estresse. O estresse é o inimigo número 1 da taxa de fixação. Porque qualquer estresse que acontecer na minha lavoura vai reduzir a minha fotossíntese. Se eu reduzir a minha fotossíntese, eu reduzir a quantidade de carboidrato, de sacarose enviado para os meus nódulos. E, consequentemente, eu tenho uma menor taxa de fixação e uma menor quantidade de nitrogênio produzido, ok? Quando eu olho essas duas situações, essas duas lavouras, lavoura da esquerda e da direita, esquerda sem palha, solo descoberto, lavoura da direita, uma palhada, ok? Bem bacana aí de trigo. É claro que a minha lavoura da minha direita tem uma condição de muito menos estresse que a lavoura da minha esquerda. Primeiro, eu tenho um solo mais aerado, eu tenho uma menor temperatura do solo, ok? Muito provavelmente eu tenho uma maior atividade biológica desse solo e, consequentemente, eu tenho uma maior taxa de fixação. O inimigo número 1 é o estresse, porque no estresse eu reduzo a produção fotossintética, eu reduzo o combustível enviado para os meus nódulos e a planta passa a concorrer, ok? Ela passa a dividir a atenção entre o nódulo e a manutenção
por exemplo, das vagens, das folhas e outras estruturas que são essenciais para a sua sobrevivência, ok? Então, olha só, falando de intensidade, ok? Nós estamos falando da taxa de fixação. Quando eu falo de intensidade, do fator intensidade, eu quero maximizar a taxa de fixação, porque a planta tem uma alta demanda. No teu pico, ela vai precisar de pelo menos 4,5 kg de N por hectare por dia, ok? Esse pico acontece perto de R4. Nós vamos pensar na nutrição, porque a minha nutrição ela está atrelada, ela está relacionada à fixação propriamente dita no meu nódulo, ok? Aquela maquinaria tem que funcionar. Eu estou pensando no tipo dos nossos nódulos, ok? Eu tenho um nódulo da coroa e tenho um nódulo periférico, eu tenho um nódulo primário, tenho um nódulo secundário. E o que é importante para a gente atingir a nossa meta são nódulos primários. E eu tenho que pensar no nível de estresse da minha lavoura, ok? Eu tenho que pensar em como manejar esse fator, essa circunstância na minha lavoura. Então, daqueles 3 tópicos que a gente queria, aliás, que eu gostaria de desenvolver com vocês, quantidade, número de nódulos, intensidade, pensar no poder de fixação do nódulo propriamente dito, essas são as informações que eu queria discutir. O último fator, ok, que não é menos importante para a gente, é o tempo. E pensando em tempo, estou falando da duração. Eu preciso, de uma maneira bem simples, que a nodulação, que a fixação comece o mais cedo possível e que ela termine o mais tarde possível na minha lavoura. Eu tenho um gráfico aqui, que é um gráfico que fala a respeito do comportamento da fixação ao longo do desenvolvimento da minha lavoura de soja. Eu sei que eu tenho no início do desenvolvimento, ainda no vegetativo, um baixo número de nódulos e que esses nódulos aumentam. Eles saem de algo perto aí de 15, 20 nódulos ainda em V6, aumentam para satisfazer a necessidade do primeiro pico da planta, ok? Que está perto de R4, aquilo que a planta necessita para formar suas vagens. Após esse pico, eu tenho um estabelecimento de um equilíbrio na minha lavoura, um equilíbrio que é demandado para atingir um outro pico que está perto de R5,3, ok? Quando os meus grãos têm mais ou menos de 25% a 50% de enchimento. Esse que é o comportamento normal da minha fixação. Uma coisa que é interessante é o seguinte, pensando no nódulo, ok? Naquele nódulo está na minha lavoura. Quanto tempo demora para o nódulo começar a fixar? Aliás, quanto tempo ele demora para se formar? Qual que é a vida útil do nódulo, né? O nódulo, já na segunda semana após a infecção, a gente acompanha nele a produção da leg-hemoglobina, ok? Que é aquela substância de coloração avermelhada responsável por difundir o oxigênio do meio exterior para o interior do meu nódulo. Entre a terceira e quarta semana, esse nódulo vai atingir o seu pico de fixação, ok? Esse pico ele vai decair a partir da quinta semana. No máximo, na quinta semana, o meu nódulo vai atingir o seu maior tamanho, a maior taxa. E a partir da sexta semana, esse nódulo começa a se degenerar. Ele começa a senescer e aí esse nódulo vai morrer. Aquele nódulo que era vermelho por causa da atividade da leg-hemoglobina, ele passa a ficar esverdeado, mostrando que é um nódulo que não está mais viável. Se eu tenho uma lavoura de soja durando aí 4 meses, ok? E eu sei que o nódulo dura no máximo 6, 7 ou 8 semanas, é interessante a gente observar que ao longo do desenvolvimento da lavoura de soja, eu tenho vários ciclos de nodulação. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 ciclos de nodulação para atender a demanda da minha lavoura. Então, olha só, todo aquele processo que eu descrevi de formação do nódulo, né? Pensando naquilo que acontece para provocar, originar o número de nódulos na sua lavoura. Todo aquele processo da fixação propriamente dito, aquilo acontece em diferentes etapas, em diferentes níveis, em nódulos que estão recém-desenvolvidos, nódulos maduros e nódulos velhos, ok? Entrando em senescência, ao mesmo tempo na minha lavoura. Então, tudo aquilo que eu falei que afeta a fixação
afeta de maneira diferente os diferentes nódulos em diferentes estádios. Para eu ter a máxima fixação, eu preciso tentar controlar todos esses fatores que eu já disse que vão impactar tanto na quantidade quanto na intensidade e agora na duração. Eu quero que a minha nodulação aconteça o mais cedo possível na minha lavoura. Eu tenho plantas de soja aqui que estão mais ou menos do estádio V1 para o estádio V2, ok? Olha o meu primeiro nó aqui nas folhas primárias. Nesse caso, o segundo nó ainda não está desenvolvido. Nessa outra planta, eu tenho o segundo nó já desenvolvido, ok? Plantas entre V1 e V2. Se eu olhar com muito cuidado o colo dessas plantas e aproximar aqui, eu vou encontrar os primeiros nódulos já formados. Quanto mais cedo, melhor. Na segunda semana após o plantio, já começa a produção de legomoglobina. Na terceira semana, eu tenho o início da fixação. E se tudo der certo, até o estádio V4, mais ou menos, esses nódulos vão fixar pelo menos 25 kg de N na minha lavoura. Ok? Desde que se formem cedo. Quanto mais cedo e quanto a maior quantidade de nódulo da coroa, que são 20 a 30% mais eficientes, mais cedo eu vou acumular nitrogênio e maior a chance de eu ter um acúmulo de uma quantidade maior de nitrogênio na minha lavoura. Então, o primeiro ponto, pensando em duração, é iniciar mais cedo possível a fixação da minha lavoura. E o terceiro ponto, ele diz respeito à duração que deve acontecer o mais tarde possível na minha lavoura. Eu não sei se você se lembra de alguns indicadores que eu falei lá no começo, no segundo slide que eu apresentei para vocês. Eu disse que a demanda de nitrogênio da minha lavoura era de 80 kg por tonelada e que a exportação de nitrogênio ela era da ordem de 70%. Ok? Então, olha só, se eu tenho uma lavoura de 75 sacos de soja, ok? Que para nós é uma lavoura de 4,5 toneladas, essa lavoura, ela precisa acumular para a gente cerca de... Bom, se a minha calculadora funcionar aqui agora... 360 quilogramas de nitrogênio. Acompanhe o raciocínio que eu vou fazer aqui agora, ok? Com bastante atenção. Qual que é a quantidade de nitrogênio contido nos grãos? Essa quantidade é mais ou menos 70% desse total, ok? 360 vezes 0,7 são 252 quilogramas de N nos grãos. Por que eu estou fazendo essa conta? Olha só, eu sei que a minha fixação deve durar o máximo possível. A última função do nitrogênio fixado, ok? A sua última finalidade é compor a proteína dos grãos. E pensando nessa finalidade, qual que é a quantidade de nitrogênio demandado lá no enchimento de grãos? Olha só, eu preciso, para essa minha lavoura, de 75 sacos. Eu preciso, para essa minha lavoura, de 75 sacos. Só um minutinho aqui. Eu preciso, para essa minha lavoura de 75 sacos, uma quantidade total de 360 kg de nitrogênio. 70% disso está nos grãos, 252. E aí eu faço a pergunta, Geraldo, todo esse nitrogênio que está no grão, eu sei que se 70% veio da fixação, 70% dele, ok, é obtido pela fixação biológica de nitrogênio. Mas pensando no funcionamento da fixação, no momento do enchimento de grãos, qual que é a quantidade que deve ser fixada exatamente no momento de enchimento de grãos?
Dessa quantidade total de nitrogênio demandado para a minha lavoura, 50% vem a partir da remobilização daquilo que já foi fixado, ok? E que agora está nas folhas, no pecíolo, no pulvino e nas hastes. E 50% vem diretamente da fixação. 50% é remobilizado e 50% vem da fixação direta. 50% de 252 são para nós 126 quilogramas de N. Olha só, o que eu fiz aqui agora foi o seguinte exercício com você. A minha lavoura, ela precisa de uma quantidade total de nitrogênio de mais ou menos 360 kg de N, que são 80 kg por tonelada que eu quero produzir de grãos. Dessa quantidade total, 70% de todo o nitrogênio está contido nos grãos, que é aquilo que eu chamo de exportação, que nessa minha lavoura são mais ou menos 252. Esse nitrogênio, parte dele veio daquilo que já foi fixado durante o crescimento vegetativo e o início do reprodutivo, que estava na folha, que estava na haste, que estava no pulvino, que estava no pecíolo, e que saiu dessas estruturas e veio parar nos grãos, e 50% é fixado a partir de R5, ok? A partir do enchimento de grãos. Se eu fizer a conta, 126 dividido pela quantidade total, que é 360, isso é algo perto de 35%. Não basta fixar muito nitrogênio. Eu preciso atender não só a demanda em quantidade, mas a demanda em qualidade. Pensando na demanda em qualidade, eu preciso fornecer nitrogênio e muito nitrogênio, praticamente 1/3 de toda a demanda a partir do início do enchimento de grãos. E uma lavoura de 75 sacos de soja são 126 quilogramas de N fixados a partir do enchimento de grãos. No último terço do ciclo da minha lavoura. 1/3 do N é fixado no último terço do ciclo da minha lavoura. Então, eu preciso de uma lavoura muito bem manejada para atender o fator tempo e ter a nódulo, ter a fixação ativa e funcional até o final do enchimento, até R5.5, R6. Só assim eu consigo sair do patamar de 75 sacos de soja para atingir o patamar de 85 ou mais sacos de soja por hectare. Pensando em tempo, a fixação deve acontecer o quanto antes, V2, V3, V4. Se tudo der certo, eu já fixei 25 kg de N. E ela tem que durar o máximo possível. Ela tem que chegar até o final do ciclo da minha lavoura. Porque 1/3 da demanda total, se uma lavoura de 75 sacos, isso representa para mim 126 kg de N, 1/3 deve ser fixado a partir de R5. E ele é distribuído, ele é alocado diretamente para os grãos que estão se desenvolvendo, para atender a formação das proteínas. O grão tem 40% de proteína, que contém pelo menos 16% de nitrogênio na sua composição. Ok? Esse é o entendimento que eu preciso ter sobre o fator tempo. Olha só, a minha meta, para ter uma lavoura de alta produtividade, é fixar mais de 285 kg de N por hectare. Para atender essa meta, eu tenho que pensar em 3 fatores. Eu tenho que atender uma demanda que é quantitativa. Eu preciso do número ideal de nódulos, e quanto mais, melhor, para atingir a minha meta de 285 kg de N. Eu vou pensar sobre qual o tipo da minha lavoura, eu vou pensar em onde eu vou aplicar o meu inoculante, como e quando eu aplico esse meu inoculante, ok? Eu vou olhar um segundo fator, que é o fator intensidade. Eu preciso que o nódulo atinja a máxima taxa de fixação. Pensando em intensidade, eu vou trabalhar com a nutrição.
A nutrição é uma estratégia que nós temos para aumentar a taxa de fixação do meu nódulo. Eu vou querer que a minha inoculação gere o maior número possível de nódulos primários, que são 20 a 30% mais eficientes na fixação. E, por último, eu sei que o inimigo número 1 da minha fixação é o estresse, seja ele luminoso, seja calórico, seja estresse hídrico. E eu preciso manejar a minha lavoura para reduzir a condição de estresse, pensando numa ótima taxa de fixação biológica de nitrogênio. E, por último, para atender o fator tempo, eu preciso que a fixação comece o quanto antes e que ela dure o máximo possível. Eu preciso atender ela tanto numa questão quantitativa quanto numa questão qualitativa. Pensando em qualidade, eu preciso fornecer ainda 30%, 1/3 de toda a demanda após o início do enchimento de grãos, no último terço do ciclo da minha lavoura. Por mais que eu tenha colocado esses 3 fatores para vocês, ok? Para que a gente tenha aqui uma análise um pouco melhor e um pouco mais didática da fixação, eu sei que acontece N interações na minha lavoura. Tudo aquilo que, de uma maneira geral, reduzir a densidade do meu sistema radicular vai comprometer a minha fixação. Quanto menor o número de raiz, consequentemente menor vai ser o meu número de nódulos. Quanto menor o número de nódulos, menor a fixação. O mau enraizamento, por causa de doença, por causa de compactação, ok? Por causa de doença, exemplo, nematóide, e nessa foto no canto superior direito eu tenho uma foto de uma raiz com ataque de pratilencos, ou por conta de praga de solo, ok? Eu tenho aqui uma foto com percevejo castanho, poderia ser coró. Quanto menor o volume de raiz, consequentemente menor o número de nódulos, menor vai ser a minha fixação. E o contrário é verdadeiro. Tudo que vier para aumentar o volume do sistema radicular vai me ajudar a ter mais fixação. Todo produto que eu colocar na minha semente que aumentar o volume, o número de raízes, aumenta para mim a possibilidade de uma maior taxa de fixação, de uma maior quantidade de nódulos, de uma maior fixação bruta. Eu sei que essa raizinha de soja, a primeira estrutura dela que aparece é a radícula, ok? Essa radícula, ela cresce em pelo menos 3 vezes o tamanho do hipocótilo antes mesmo da emergência. E aí eu tenho que aquele inoculante que eu coloquei na minha semente, ele vai infectar essas raízes. E a partir da infecção, eu tenho a formação dos primeiros nódulos, que vão aparecer de maneira visível já na segunda semana após a emergência. Quanto maior o número de raiz, a densidade, quanto maior a atividade, a qualidade dessas raízes, ainda no início do desenvolvimento, maior a chance de ter mais nódulos viáveis em maior número e em maior eficiência na minha lavoura. Por último, como eu disse, o fator número 1, ok? Detrator da quantidade da fixação biológica de nitrogênio é o estresse. Estresse inicial, alta temperatura do solo, prejudica o número de nódulos. Eu sei que a temperatura ótima do nódulo está entre 28 e 30 graus Celsius. A gente teve uma condição de início de plantio com pouca chuva, tivemos um ano com muita queimada, ok? Várias áreas perderam cobertura, perderam palha, e num ano como esse, facilmente eu tinha temperatura acima de 60 graus na superfície do solo. Nessa condição, nós vamos perder em número de nódulos e vamos perder também com relação à capacidade de fixação desses nódulos. Do contrário, tudo aquilo que eu fizer na minha lavoura para reduzir o estresse, ok? Para eu ter uma temperatura melhor, para eu ter uma melhor qualidade biológica do meu solo, maior aeração, tudo isso favorece. Uma área dessa, com uma ótima cobertura de solo, ok? Olha lá uma lavoura já em V2, com uma quantidade muito grande de nódulos primários, ok? Essa é uma situação ótima. Então, os 3 pilares da minha fixação são quantidade, intensidade e, por último, tempo. Número de nódulos, capacidade de fixação, a taxa de fixação desse meu nódulo e duração do meu nódulo. De uma maneira geral, tudo aquilo que afetar o sistema radicular
em volume, quantidade e qualidade, afeta negativamente o meu nódulo. Tudo aquilo que melhorar a condição ambiental de desenvolvimento, reduzindo o estresse, aumenta o número de nódulos, porque o inimigo número 1 da fixação é o estresse. A planta tem um contrato com a fixação, ok? Com o isóbio. A planta fornece 12 gramas de sacarose e o risóbio fornece 1 grama de nitrogênio. Se alguma coisa prejudicar esse contrato, consequentemente eu tenho um prejuízo na minha fixação. Tudo isso vai impactar no nosso indicador final, que é a minha fixação, ok, total no ciclo da minha lavoura. Se eu quiser produzir mais de 85 sacos de soja por hectare, eu preciso de uma fixação maior do que 285 kg de N. E essa fixação está em cima dos 3 pilares que eu acabei de falar para vocês. Ok? Para a gente encerrar, ok? Nós estamos com um pouco mais de 1 hora. Eu acredito que a produtividade ela é muito mais um espelho, ok? Ela é muito mais um espelho do que uma tela, né? A produtividade ela é o reflexo do meu manejo, ok? Então, quando a gente fala de fixação, por mais que eu esteja aqui falando para vocês de várias coisas que vão impactar de maneira positiva ou negativa a minha fixação, a inoculação, o manejo da lavoura de soja, ela é, antes de tudo, um exame de consciência. Eu preciso enxergar a produtividade que eu desejo no dia a dia da minha lavoura. Eu preciso enxergar 85 sacos de soja na forma como eu estou fazendo a minha inoculação. Isso daqui é muito mais um exercício de consciência do que uma discussão técnica. Você, de fato, está enxergando 85 sacos de soja, está enxergando uma fixação de 285 kg de N por hectare, do jeito que você tem feito a fixação, a inoculação, o manejo da tua lavoura? Ok? Da próxima vez que você for tratar as suas sementes, da próxima vez que você for pensar no teu manejo nutricional, na próxima vez que você for pensar no manejo geral da sua lavoura, lembre-se disso. A produtividade é um reflexo, ela é um espelho. Eu preciso enxergar a produtividade que eu desejo no dia a dia da minha lavoura. Ok? Moçada, depois dessa 1 hora e 10, eu encerro aqui o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção, ok? Agradeço enormemente aí a atenção de vocês que estão aqui nessa noite acompanhando, ok? Espero que esse bate-papo, essa nossa discussão possa ajudar vocês aí no dia a dia, né? A alcançar nessa safra uma maior produtividade, ok? Por último, eu faço um convite, né? Além de ficar com a consultoria, né? Ajudando aí os nossos clientes, além desse nosso trabalho com ensino e tudo mais, eu, nas horas vagas, eu gosto de compartilhar, de escrever, né? Algumas coisas que são a minha forma de enxergar um pouco o meu trabalho, ok? E aí eu tenho um portal onde eu compartilho alguns pensamentos, né? E alguns ensinamentos aí do campo. Convido vocês a acessarem, tá bom? Fiquem todos à vontade. Vânia, passo a bola para você. Muito obrigado, Geraldo, pela excelente palestra. Muita informação importantíssima aí, né? Tudo muito bem explicado. Conteúdo bacana demais. Muito obrigado, Geraldo. O pessoal, eu vou pedir 1 minutinho da atenção de vocês aqui, que eu vou passar a palavra para o Luciano, que é o nosso gerente comercial. Ele vai falar um pouco do Grupo Reagro e apresentar algumas oportunidades de curso da Faculdade Reagro para vocês. Só um minutinho, Luciano, que eu vou apresentar aqui o slide. Turma, espera um pouco que o Geraldo vai responder as mais de 30 perguntas aí que tem. Então, assim, quem tiveram muitas dúvidas, muitas perguntas, então espera um pouco, eu vi que tem gente saindo, espera aí que tem muita informação ainda. A gente só vai apresentar brevemente 2 slides aqui, e ele vai só tomar uma água e já vai responder as perguntas de todos vocês. Ok? Luciano, você está vendo a minha tela aí, Luciano? Perfeito.
Então, ok, pode começar. Brevemente, apresentar aí um pouco que é o grupo, o que nós fazemos, né, ao longo desses 18 anos. O Reagro hoje é composto por 6 empresas, onde busca levar soluções para o campo, né, para quem trabalha com o agronegócio. Então, nós temos uma parte da consultoria, onde que o Geraldo faz parte, né, nós temos esses clientes aí em todo o Brasil. Temos um grupo técnico muito forte, hoje são mais de 70 pessoas formadas em ciências agrárias em todos os locais do Brasil, na área da consultoria. Com isso, nós também temos uma empresa que é fomentada pelo ensino, né? A gente leva o conhecimento aplicável através de palestras, cursos, treinamentos, no formato online, presencial, pós-graduação. Então, nós temos a Faculdade Reagro. Temos a empresa de software, que é o IDEAGRE, uma empresa de laboratório, que é o 3R, uma empresa de pesquisa, validando muito o conhecimento aí a nível de campo com a pesquisa, né, bem prático, e uma empresa de biológicos, que é a Biomip. Então, quem tiver mais interesse em saber cada uma dessas, nós temos o site de cada empresa, pode nos acessar, tem um Instagram, então vale a pena seguir aí o grupo como um todo. Pode passar. Falando aqui exclusivamente do ensino, né? Hoje nós temos a pós-graduação online em produção de grãos, pós-graduação que o Geraldo aí acabou de apresentar essa belíssima palestra. Ele é um dos coordenadores, então está muito próximo a essa pós-graduação, é professor em alguns módulos. Essa pós-graduação foi um sucesso em 2020, tivemos mais de 100 alunos em 2 turmas, né? Fomos eleitos aí pela revista Exame como a melhor pós-graduação à distância do agronegócio, algo que nos orgulha bastante. Nós temos uma nova turma aí para iniciar 2021, então quem quer iniciar 2021 aí com o pé direito, fazer uma pós-graduação de altíssimo nível, onde a gente vai discutir muito a fundo a produção de soja, milho, feijão, trigo, enfim, tudo que a gente vem fazendo no campo, que os profissionais aí de todo o Brasil vêm fazendo a nível de campo, nós levamos para a sala de aula, um formato bem interativo, que você faz na sua velocidade, da onde você estiver, da segurança, da onde você estiver, formato 100% online, reconhecido aí pelo MEC, e mais uma vez, eleita a melhor pós-graduação no agro, entre 200 cursos avaliados pelo Exame. Pode passar. E para aqueles que trabalham mais na área de gestão, administração, gestão de negócio, comercial, marketing, né? Quem quer entender mais a fundo de negócio mesmo, ligado ao campo, nós temos uma pós-graduação que é a gestão no agronegócio, ela tem início também no início do ano que vem, uma pós-graduação de muito sucesso. Quem busca aí ser um autogestor administrativo, comercial, esse curso é perfeito para você. E para aqueles que ainda não têm graduação ou que querem aprofundar, mas num curso mais dinâmico, mais rápido, mais prático, nós temos um curso de produção de grãos, que não exige a graduação. Nós temos ele no formato online, que começa agora, dia 17. Nós estamos com as últimas vagas, o curso já está aí para iniciar. E nós temos ele também no formato presencial em Goiás, né, em Cristalina. Temos em Unai, Uberlândia, Bambuí e em Lavras, que também já está confirmado com as últimas vagas. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a solução de ensino do Reagro, procure a Ludmila ou entre no Instagram, digita Reagro Grãos, que você já vai começar a participar dessa comunidade e lá terá várias oportunidades. Então, meu muito obrigado, parabéns, Geraldo, pela palestra, e fique aí que tem várias perguntas ainda. Boa noite. Muito obrigado, Luciana, aí pelas informações. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Ele vai falar um pouco sobre o nosso laboratório 3R e logo em seguida começamos com as perguntas. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado para quem permanece aqui conosco. A palavra é sua, Gustavo. Opa, obrigado. Me escuta bem, Vânia? Escuto, perfeito.
Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo, supervisor comercial do 3R Lab. Para quem não conhece, o 3R Lab é um laboratório agropecuário do Grupo Reagro. Nós somos um laboratório completo, né? Fazemos análise de silagem, de solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Ok? Laboratório completo aí para vocês estarem, caso tenha necessidade de fazer as análises, né, durante a safra e durante o período, durante o ano. Temos todos aí os selos do mercado, do país, né, e somos o único laboratório no Brasil com o selo norte-americano. Eu peço para vocês aí que sigam as páginas do 3R Lab, tanto no Instagram, no Facebook, grupos de Telegram, de WhatsApp, eu coloquei no chat aí para vocês. E caso tenham alguma dúvida com relação ao laboratório, podem estar me chamando. Meu contato é esse aí, 359-8874-0153. Podem me chamar, eu estou à disposição aí para estar ajudando, tudo bem? Muito obrigado aí. Um abraço. Nós que agradecemos, Gustavo, obrigado aí pelas informações, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar com o nosso momento, que é o diferencial do nosso webinar, né? Onde vocês têm a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Hoje a gente tem muita pergunta, pessoal, muita gente parabenizando pela excelente palestra, né, Geraldo? Você está aí comigo já, Geraldo? Tô sim, Vânia. Você me escuta bem? Escuto sim, perfeito. Vou começar com as perguntas, então, ok? Ok. Bora lá. Então, vamos lá. Como esse mês a gente está aí no mês de outubro, né? Que é um mês dedicado à campanha de alerta para a sociedade aí da importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama, eu vou iniciar com uma pergunta de uma representante mulher aí no agro, é a Valéria. A Valéria Ferreira, ela pergunta: gostaria de fazer uma pergunta sobre baixas doses de nitrogênio mineral, se pode favorecer a fixação biológica de nitrogênio, mesmo se tratando de uma leguminosa. Ô, Valéria, obrigado pela pergunta, sabe? De maneira bem de supetão. Não só não atrapalha, quando ajuda e muito, ok? Eu vou explicar um pouco o raciocínio para a gente, ok? Primeira coisa é o seguinte, a recomendação oficial era o seguinte, olha, não existe perda de produtividade se você colocar uma dose de N, que pode variar no máximo de 20 a 30 kg de N por hectare. Mas o raciocínio certo é, quando você coloca de 20 a 30 kg de N por hectare no suco de plantio, mesmo de uma soja, além de não perder produtividade, o que a gente observa é um ganho de produtividade. Por que esse ganho acontece? Primeira coisa é quando a gente aumenta, né, a gente coloca uma quantidade de N no start aí da lavoura, a gente aumenta um pouco o volume do sistema radicular, ok? Então, eu consigo colocar uma quantidade de nitrogênio que vai estimular um maior enraizamento da planta, ok? Isso melhora a probabilidade de a gente ter um maior número de nódulos. E, além disso, como eu disse, a fixação ela vai começar a ocorrer a partir da segunda para a terceira semana. Quando eu coloco uma quantidade de N, né, no suco do plantio, eu consigo auxiliar ou ajudar essa demanda inicial da minha lavoura, ok? Então, isso ajuda no melhor arranque, no melhor desenvolvimento, no maior volume semadicular, no aumento do número de nódulos. E se eu coloco 20 ou 30 kg de N, é mais 20 ou 30 kg de N acumulado na minha lavoura, ok? Parte do nitrogênio demandado, ok? Cerca de 30%, se 70% vem da fixação, pelo menos 30% vem do solo. Se eu coloco 20 ou 30 pontos, eu estou contribuindo com os outros 30% que devem ser absorvidos pela minha planta, ok? De uma maneira geral, eu devo respeitar pelo menos o limite de 30 pontos. Perfeito, Geraldo. Vamos com mais uma pergunta, então. É o Rômulo Machado. O que você acha, Geraldo, da inodulação via pivô central, logo após o plantio? Olha, pode ser uma opção para a gente, ok? Ele é uma opção. Na verdade, seria como fazer uma inoculação de remediação, só que até melhor, né? Mais bem feita, né? Porque eu já estou colocando a água necessária ali, ok? Para colocar o inoculante dentro do solo. Eu até penso que se eu fizer essa inoculação via pivô
Já no V2, por aí, talvez seja até um pouco melhor, que eu consigo encontrar mais volume do sistema radicular, né? Talvez isso vai contribuir para aumentar o número de nódulos. Eu já fiz isso numa ocasião, numa lavoura onde fiquei insatisfeito com a nodulação, ok? E aí eu fiz nessa lavoura 10 doses via pivô central. Isso ajudou um pouco a aumentar o número de nódulos. É uma opção, ok? Realmente é uma opção viável. Eu tenho que ter atenção com relação ao número de nódulos, de inoculante. Usarei pelo menos 15 doses, ok? Da mesma forma que a gente recomenda mais de 15 na inoculação de remediação. Só não acho que deve ser uma prática rotineira, mas é uma alternativa. Perfeito, Geraldo. Mais uma pergunta. Paulo Elias. Dentro da FBN, qual é a importância de micronutrientes como cobalto, polimidênio, ferro, entre outros, dentro do programa de recomendação, junto à análise de solo? Olha só, todos esses nutrientes, como eu expliquei durante o webinar, né, eles têm uma função na fixação. Então, olha só, cobalto faz parte, né? Aliás, ele é essencial para a produção de leghemoglobina, molibdênio, ele é essencial tanto para fixação, né? No caso, para a constituição da enzima nitrogenase, quanto para o próprio metabolismo de nitrogênio na planta. É por isso que a gente coloca de 4 a 6 gramas de cobalto e mais ou menos aí umas 15 gramas de molibdênio já no tratamento de semente. A gente complementa esse molibdênio para chegar a ele pelo menos 40 ou 60 gramas, ok? Além disso, cálcio e boro fazem parte da estrutura do nódulo, né? Da organogênese do nódulo, então eles são importantes para nós também, ok? Eu tenho ferro, que faz parte tanto da ferrodoxina quanto da nitrogenase, então é um micronutriente essencial nesse ponto. Eu tenho o níquel. O níquel ele é importante para a atividade da urease, responsável por quebrar os ureídos. Ele é importante também para a atividade da hidrogenase, que é uma enzima, ok? Que vai auxiliar na eficiência da atividade do nódulo. Então, o níquel é um outro nutriente importante para a gente. Além disso, o próprio nitrogênio, porque o nódulo, né, a estrutura do nódulo, ela tem proteína na composição. Se ela tem proteína, ela precisa de nitrogênio. Se tem enzima funcionando, precisa de nitrogênio, que é a parte componente, né, dessas enzimas, certo? E, além disso, o magnésio e fósforo, que estão relacionados ao metabolismo energético que o nódulo necessita. Ok, Geraldo. Mais uma pergunta do Lucas. No caso da lavoura, que teve a nodulação tardia, que foi feita uma inoculação de remediação, essa nodulação se deu um pouco tarde demais, ela já não teria o efeito desejado, certo? Nesse caso, vale adicionar alguma dose de ureia? Olha só, realmente, quando eu fiz essa inoculação de remediação, aquele fator tempo não foi atendido da melhor maneira possível, ok? Então, eu tive uma nodulação tardia, e isso prejudicou a minha produtividade. Eu produzi 64 sacos e pode ser que eu teria produzido até 70 sacos se ela tivesse nodulado da maneira ideal. É uma opção? É uma opção, ok? Como que eu poderia fazer isso? Primeira coisa, assim, nós não temos um protocolo padrão, né? Nós não temos uma recomendação validada sobre o uso de N. É uma opção? Sim. Como que eu poderia fazer isso? Doses moderadas, ok? Dose entre 30 e 40 pontos de N, aplicados aí perto do pico da demanda da planta, que é entre R3 e R4. Então, se eu fizer essa aplicação, esse manejo nessa época, eu reduzo um pouco a chance de perder a fixação. Como eu estou aplicando em doses baixas, tem menor impacto, né? Aquele impacto de seletividade da planta entre o N fixado e o N do solo, ok? E como eu também estou aplicando perto do pico, como a demanda é muito alta, então meio que passaria despercebido no metabolismo da planta esse N adicional. Seria uma opção. Perfeito, Geraldo. Eu vou com uma pergunta aqui do Mário, respondendo já algumas outras pessoas que está com a mesma dúvida. Ele pergunta: qual a melhor forma de aplicar a inoculação no suco? Olha só, a inoculação que a gente faz no suco, né? A gente faz isso com implementos que a gente utiliza com esse fim, né? A gente acaba chamando genericamente isso de micron, né?
mas é uma aplicação com o implemento responsável por fazer a aplicação via jato dirigido lá no sul. A questão é muito mais com relação ao cuidado que a gente tem que ter, ok? De colocar apenas o inoculante ou, no máximo, outros produtos biológicos no tanque, nunca misturar isso com produto químico, né, ou com micronutriente, principalmente micronutriente catiônico, ok? Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, usar uma água limpa de qualidade com pH corrigido, vamos falar assim, ok? Isso é um outro ponto importante. Eu tenho que me certificar que o aplicador vai funcionar de maneira uniforme durante toda a minha lavoura, certo? E o outro cuidado que a gente tem que ter é com relação à qualidade e temperatura da água. A gente vê em alguns casos, né, que às vezes a gente tem uma plantadeira com um tanque muito grande, né, de aplicação, e aí às vezes o produtor ele abastece esse tanque às vezes só uma vez no dia, ok? O operador para almoçar, ele deixa a plantadeira lá no sol quente e depois que ele almoça, ele volta a aplicar. Quando a lavoura de soja nasce, você vê direitinho, ok? A parte que foi plantada antes do almoço e a parte que foi plantada depois do almoço. Às vezes, no mesmo tiro da plantadeira, você vê uma parte que a soja está verde, bonita e viçosa, com um bom número de nódulos, e você vê uma outra parte com uma baixa nodulação, né, com plantas de menor porte. Isso por causa do cuidado que a gente deve ter com a temperatura do tanque, a temperatura da água, ok? Então, no geral, a gente tem que pensar em relação a isso. Ok, Geraldo. Vamos com uma pergunta agora do Nilson de Araújo. Em um solo arenoso de plantio de abertura, tenho que aumentar a dose de inoculante? Olha só, a recomendação que a gente faz de aumento de dose, né, é aquela. Em área de abertura, eu vou colocar entre 6 e 8 doses. Se eu faço inoculação via sul, pelo menos 10 doses, 10 a 12. Eu não vejo muita necessidade de aumentar além disso. Talvez, nesse caso, trabalhar com a faixa do limite superior. Aliás, o limite superior da faixa. Perfeito, Geraldo. O Rodrigo Nogueira, ele está pedindo para você falar de novo a quantidade de nódulos na coroa que é ideal, né? Porque ele cortou aqui no áudio dele e ele não conseguiu escutar, Geraldo. Olha só, a gente deseja, né, encontrar na coroa pelo menos de 15 a 20 nódulos ainda em V5, V6, ok? Pelo menos essa quantidade de nódulos grandes e viáveis. Esse é o indicador que a gente tem. Perfeito. Vamos com uma pergunta agora do Marcelo Fabiano. Plantio na terra seca com sementes inoculadas aguardando a chuva para nascer, teria que aplicar inoculação adicional via barra em solo consolidado? Olha só, quanto pior a situação que a gente tem ambiental no estabelecimento, menor vai ser ou pior vai ser a minha condição de nodulação, ok? Geraldo, mesmo com uma condição pior dessa, não vai formar nódulo? Não, vai formar nódulo, ok? É claro que vai formar nódulo, né? O que a gente tem, o resultado de pesquisa a gente tem é o seguinte, olha, a reinoculação, que é inocular todo ano, mesmo em área consolidada, ela nos rende um aumento de produtividade entre 4%, ok, até 18%. Em média, o ganho de produtividade é de 8%. Quanto mais desfavorável for as minhas condições, melhor vai ser o meu resultado, ok? Então, de uma maneira geral, o que a gente tem é isso. Fazer uma inoculação de remediação pode ser uma alternativa para melhorar um pouco isso também, essa nossa performance. Nesse caso, talvez eu faria ela até mais tarde, ok? Pensando em aumentar a quantidade de nódulos que forma ali na entrelinha. A gente vê muito nódulo formando na entrelinha, perto da superfície do solo, após V8, quando a lavoura está quase fechando, e em função desse fechamento, a gente vê muita radicela em cima da superfície do solo. Pode ser uma boa oportunidade. O que eu não sei falar é de quanto seria o retorno dessa aplicação, ok? Eu não sei falar isso. E é claro que pode outras coisas limitarem a sua produtividade muito mais do que a nodulação. Então, depende, né? Muito qual que é o seu patamar de produtividade, o nível tecnológico, de como que é a condição indesejável. A resposta é complexa. Ok, Geraldo. Alexandre Roberto, ele pergunta se existe alguma bactéria que é mais eficiente para fixação precoce na planta. Olha só, nós temos, ok, a pesquisa forneceu para a gente duas espécies, que é Bradyrhizobia eucane
e Bradyrhizóbio japônico. Cada espécie tem pelo menos 2 cepas. Eu não vou lembrar o nome das cepas, né? Os inoculantes comerciais, de uma maneira geral, eles trazem essas 2 bactérias, essas 2 espécies, nas 2 cepas registradas para cada uma delas. E essas cepas foram selecionadas como as mais produtivas, ok? Então, de uma maneira geral, o inoculante comercial que você compra já tem a cepa certa. Hoje em dia, existem algumas pesquisas que têm sido feitas, né, para selecionar bactérias ainda mais eficientes. Muito provavelmente isso vai chegar no mercado aí nos próximos anos, ok? E isso pode ajudar muito a gente, porque o maior desafio para a alta produtividade, no meu ponto de vista, é a nutrição nitrogenada. Porque o máximo de fixação que eu já encontrei escrito num livro foi 300 kg de N, porque dá para produzir no máximo uns 100 e poucos sacas de soja. E, além disso, a quantidade de nitrogênio que o solo tem que contribuir também é muito alto para a gente produzir mais de 85 sacos. Então, o maior desafio para a soja de alta produtividade, na minha opinião, é o nutriente nitrogênio. E aí a pesquisa tem que correr atrás para tentar resolver esse desafio. Ok, Geraldo. O Fernando Moretti, ele pergunta como podemos monitorar a eficácia da nodulação através de análise foliar. Olha, eu acho que eu estou lembrado do Fernando, viu? Não é me estranho esse sobrenome. Fernando, eu não tinha... Olha só, existe valor de referência para análise foliar, né? Você pode olhar esses valores, eles estão escritos na literatura. Mas, assim, eu acho que a análise foliar era muito mais uma situação de checagem de problema do que uma situação rotineira, ok? Eu não acho que a análise foliar é rotina em lavoura, né? Se você já tentou implantar isso de maneira rotina num cliente, você vai ver a dificuldade que é tanto de operacionalizar quanto de gerar resultado para o cliente. Então, não acredito que seja rotina, ok? Eu acho que é muito mais interessante a gente checar essa fixação em função daquilo que você está vendo na lavoura, de quando começou a nodulação, de qual o número de nódulos, se o nódulo está viável, pelo aspecto geral da minha lavoura, do que a gente, às vezes, tentar encontrar isso quantitativamente na análise foliar, ok? Eu acho que é mais fácil você ter um olhar melhor sobre o todo do que procurar a resposta apenas nas folhas. Perfeito, Geraldo. Vou com uma pergunta aqui do Flávio Henrique. Quais os motivos de não funcionar a inoculação por TS nessa abertura de área em Goiás? Olha só, se tudo der certo, 99% do inoculante que você colocou na semente vai morrer. Se tudo der certo, ok? As áreas de primeiro ano, elas são um desafio muito grande para a gente. Eu não sei precisar por quais são os motivos reais desse desafio. Um deles, a gente tem áreas que às vezes estão em cima de plantio convencional. A minha área era uma área de plantio convencional. Nesse ano, eu tive uma condição de muito estresse no início do estabelecimento da lavoura. O ano passado, teve muita gente, como eu disse, perdeu o plantio, teve que fazer replantio, a gente teve muito estresse hídrico. Eu tinha um solo descoberto com temperatura elevada, então tudo isso prejudicou a condição que eu tinha. Além disso, eu sei que a fixação ela é um processo de sinalização bioquímico, ok? Entre a planta e o rizóbio. Eu vou jogar isso como hipótese, sabe? Eu acho que essas áreas de abertura, áreas que não têm histórico de soja, parece que essa sinalização bioquímica ela é pior, além dos fatores ambientais que comprometem para a gente a inoculação, né? A infecção, aliás, talvez a gente tenha um prejuízo em cima disso, e isso prejudique bastante a nodulação nessas áreas, ok? Mas é um somatório de condição ambiental e eu imagino que existe alguma coisa um pouco mais complexa também nisso daí. Perfeito, Geraldo. Mais uma pergunta aqui, Vitor Antonelli. Quais as estratégias para antecipar a nodulação na planta? A estratégia é ter uma condição de melhor arranque, de melhor vigor, ok? De maior volume do sistema radicular. Pensando em volumes radicular, é principalmente, né, um somatório da condição nutricional, okay, de adubação que eu coloco, de tratamento de semente, de enraizador, de cobalto e molibdênio, vamos falar assim, ok?
junto com a condição ambiental, solo úmido, palha, ok? Tudo isso é o que mais vai favorecer esse início de nodulação, com maior número de nódulos e nódulos com maior capacidade de fixação. Ok, Geraldo. Felizmente, a gente teve muita pergunta mesmo, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? E a pergunta é do Matheus. Ele pergunta: qual a sua opinião sobre inoculação com turfa? Olha só, sempre que eu posso, eu coloco turfa na minha inoculação, ok? Eu só não coloco se eu for fazer ver-suco, porque aí não tem como, né? Mas, de uma maneira geral, a turfa é um pouco mais eficiente que o inoculante líquido. Por que ela é mais eficiente? Porque a turfa é um meio físico que promove uma certa proteção para a bactéria, para a célula bacteriana, ok? Uma proteção física, uma proteção osmótica, ok? Então, assim, eu tenho que aquele inoculante tratado, né, ou fornecido via turfa, geralmente ele tem uma maior viabilidade, ok? Ele é mais eficiente na nodulação do que o inoculante líquido. Geralmente no cliente, na fazenda que eu atendo, ok? O que eu faço? Eu concilio os dois. Eu coloco talvez umas 2, 3 doses de líquido com umas 2, 3, 4 doses de turfoso, ok? O meu limitante aí vai ser mais operacional, a quantidade que eu consigo fornecer para ter uma boa operação ali na semente, né? Perfeito, Geraldo. Então, a gente vai finalizar. Pessoal, peço desculpa mais uma vez por não conseguir esclarecer todas as dúvidas. Geraldo, outra vez, nosso muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você novamente, para você fazer suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Vânia, eu fico muito grato, sabe, pela oportunidade, eu fico muito grato por estar falando com os colegas, né? Faz parte da minha maneira aí de ver as coisas e de tentar contribuir um pouco com a nossa agricultura, ok? Eu espero do fundo do coração que isso possa ajudar a gente a ter um melhor resultado nessa safra. E apenas uma reflexão para deixar para a turma, né? A inovação, a criatividade, ela é sempre muito importante, ok? Mas 95% do resultado de uma empresa, ok? Ele vem de rotinas, procedimentos rotineiros muito bem feitos. E para a agricultura não é diferente. 95% da nossa produtividade vem de rotinas bem feitas, ok? Então, lembrem-se bem disso. Sempre, sempre, no manejo da lavoura, vamos pensar em como nós estamos realizando os procedimentos rotineiros. É aqueles mais simples. A inoculação é um procedimento simples. E eu volto a dizer, eu preciso enxergar a produtividade que eu desejo no dia a dia da minha lavoura. Eu preciso enxergar 85 sacos de soja na forma como estou fazendo a minha inoculação, ok, da minha lavoura de soja. No mais, obrigado. Deixo aí o meu abraço a todos os colegas. Espero que todo mundo aí tenha uma boa noite aí, um bom descanso e que essa safra seja uma safra espetacular para todo mundo, né? Para todo mundo, que a gente possa colher um bom resultado aí, ok? Eu voltei a ficar alegre de ver tudo verde, né? De começar a ver soja germinando, né? Dá até um tesão na gente. Vamos lá, que a safra está só começando. É isso aí, Geraldo. Nós agradecemos, então, Geraldo, muito obrigada. Agradeço também todos vocês que ficaram conosco até o final. Um abraço, pessoal. Boa noite e até breve.